Olá, boa noite. Está no ar o programa DOC.com desta semana. Hoje, no programa DOC.com, vamos tratar de diversos assuntos, entre eles a entrega de mais de 400 casas em um novo residencial aqui em Ponta Grossa, com a participação do ministro das cidades, do governador Beto Richa, que entregaram essas casas em parceria entre o governo municipal, o estadual e o federal. Também vamos entrevistar o presidente da Prolar, da Companhia Pontagrossense de Habitação, que é o senhor Dino Chiruti. Vai falar para a gente um pouco mais em relação a essa política de habitação e mais esse novo empreendimento de 27 milhões de reais que foi inaugurado nesta semana. E lógico, vamos falar também da definição dos 5 candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Tudo isso você confere no programa DOC.com, não saia daí. DOC.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa DOC.com e na última sexta-feira, no dia 5 deste mês de agosto, encerrou aí o prazo para as convenções partidárias. O prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, que definiu aí os candidatos nas coligações, tanto a prefeitura, a vice-prefeitura e também para disputar a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos ver agora uma nota produzida pela TV Educativo, no Jornal da Cidade, que retrata aí quem são estes 5 pretendentes à Prefeitura de Ponta Grossa. Já já a gente volta para comentar. Por ordem alfabética, a lista é a seguinte: Aliel Machado, da Rede, que tem como vice Eliseu Chociai, do PTN, Júlio Killer, do PMB, o vice é Dirley Cordeiro, do PSDC, Leandro Soares Machado, do PPL, sua vice é Adriane Lopes, também do PPL, Marcelo Rangel, do PPS, candidato à reeleição, tendo como vice Elizabeth Schmidt, do PSB, e o professor Gadini, do PSOL. Seu vice é Felipe Soares, do PCdoB. Muito bem, como pudemos ver na nota, foram aí escolhidos em convenção 5 candidatos à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o prazo estabelecido aí pela Justiça Eleitoral. Eles estão ainda no processo de registro de candidatura, que vai até a próxima segunda-feira, dia 15. E aí, então, no dia 16, estará aberta aí a campanha eleitoral deste ano, que vai eleger o próximo prefeito, vice-prefeito, também os próximos 23 vereadores ao longo dos próximos 4 anos. Como vocês puderam ver, temos aí a candidatura à reeleição do prefeito Marcelo Rangel, temos a candidatura do deputado federal Aliel Machado, também a candidatura do vereador Júlio Killer, a candidatura do professor Gadini, e também a candidatura do Leandro Soares. Nós já vimos falando nesses nomes aqui no programa DOC.com, eles acabaram se concretizando, algumas pré-candidaturas que acabaram ficando pelo meio do caminho, como foi o caso do empresário Álvaro Schaeffer, também o do Márcio Paulic, mas eles acabaram aí se encaixando em algumas dessas coligações. Coligações essas que, para a reeleição do prefeito Marcelo Rangel, são 12 partidos. São 12 partidos, o PPS do prefeito Marcelo Rangel, o PSB da vice Elizabeth Schmidt, também temos o PSD, no qual está afiliado o deputado federal Sandro Alex, temos o PSDB, aí do governador Beto Richa, também do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o João Carlos Gomes, temos o PRB dos pastores, os 2 pastores vereadores aqui em Ponta Grossa, o PSC, de um aliado aí do atual prefeito, que é o Ratinho Júnior, ele acabou saindo do PSC, foi para o PSD, mas o partido continua aí ligado a ele e esse partido compõe essa coligação. Assim como o PSL, o PV, que é do empresário Álvaro Schaeffer, esteve como pré-candidato, cogitado a ser vice na chapa do Marcelo, acabou integrando aí a coligação. Temos o PTB, também o DEM, do deputado estadual Plauto Miró, o PP
também compondo esta coligação, e o PROS do vereador aí Valtão, 12 partidos, portanto, essa coligação, Marcelo Rangel candidato à reeleição e a Elizabeth Schmidt de vice. Por outro lado, temos a coligação do Aliel Machado, que tem 7 partidos, mas tem muito tempo de televisão aí, esses partidos que compõem a coligação do Aliel Machado, ele que foi o último a lançar a sua candidatura no último dia do prazo, na sexta-feira passada, dia 5. Ele é candidato pela Rede, tem junto com ele o PT, o PMDB, o PT do deputado estadual Péricles de Mello, que levou aí para a coligação, o PMDB do Carlos Demário, também uma indicação aí do senador Roberto Requião para a coligação com o Aliel. Temos o PR do vereador Careca, temos o PTN, que é o partido do vice, do Eliseu Chociai, ele que é presidente estadual do PTN e também compõe essa coligação, e mais 2 partidos ligados à frente liderada pelo PTN, que é o PT do B e o PTC. Então, esses 7 partidos compõem a coligação que tem Aliel Machado como candidato a prefeito e aí também o Eliseu Chociai a vice. Temos aí também o Júlio Killer, o vereador Júlio Killer, que foi o primeiro a lançar aí a sua candidatura lá no dia 23 ainda, Lembrando que o período de convenções foi do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. No dia 23, o Júlio Killer candidato pelo PMB e o vice do PSDC, que também integra a coligação, o Dirley Cordeiro, da Academia Bioativa. E essa coligação tem 9 partidos, o PMB, o PSDC, o Solidariedade, do empresário Marcos Zampieri, do vereador Alisson Zampieri, o PRTB, o PHS, também o PRP, do ex-vereador Valfredo Lacuzazio, o PDT, do deputado estadual Márcio Paulic, o PEN e o PMN. 9 partidos nesta coligação e, embora tenha 2 partidos a mais do que o Aliel, o tempo de televisão deve ser bem menor, pela metade aí, menos até da metade do que o Aliel Machado terá direito no tempo de televisão. O Sérgio Gadini, do PSOL, tem aí como vice e como partido coligado o PCdoB, o PCdoB coligado com o Gadini, candidato do PSOL, e a vice, também professor Felipe Soares. Os dois aí coligam na disputa pela prefeitura, e o Leandro Soares com a Adriane Lopes, como vocês puderam ver na nota que passamos, os dois pelo PPL, Partido Pátria Livre, devem aí fazer esta frente pela prefeitura. Em termos de tempo de televisão, o Marcelo Rangel deve ficar com algo em torno de 4 minutos e 20 segundos, o Aliel Machado em torno de 3 minutos e 50 segundos, o Júlio Killer em torno de 1 minuto e 20 segundos, aí o Gadini com cerca de 30 segundos e o Leandro Soares em torno de 20 segundos. Lembrando que os programas eleitorais mudaram para esta eleição. Antes eram programas de meia hora, agora são programas de 10 minutos. 10 minutos, portanto, esse tempo que eu passei é dentro desse programa de 10 minutos. No rádio de manhã e na hora do almoço, e na televisão na hora do almoço e à noite. 10 minutos. O que muda é que vão aumentar as inserções, que são aquelas propagandas em meio à programação das emissoras, que cada partido também terá de acordo com o número de deputados das suas coligações, que é a forma como é distribuída esse tempo. Portanto, aí o Marcelo Rangel deve ficar com algo em torno de 40 inserções durante a programação diária, o Aliel em torno aí de 30, o Júlio Killer aí algo em torno de 15 inserções, e aí os outros 2 candidatos, o Sérgio Gadini e o Leandro, em torno aí de 5 inserções aí diárias. Os programas eleitorais começam no dia 26 de agosto, portanto 37 dias antes da eleição, que é no dia 2 de outubro. E agora, terça-feira que vem, a campanha nas ruas já estará liberada, campanha também na internet, A internet, lembrando que não pode nenhum tipo de propaganda paga, sequer
impulsionar um vídeo, uma notícia, um post qualquer no Facebook não é permitido para o candidato. O que ele pode fazer é fazer o seu site, né? Ele pode divulgar no Facebook, pode divulgar em qualquer rede social, ele só não pode pagar aquele impulsionamento para atingir o maior número de pessoas. Mas ele pode sim ter o seu site registradinho lá na Justiça Eleitoral para fazer a divulgação. Muitas pessoas já estão usando vídeos, né? Alguns pré-candidatos aí usando vídeos, ainda sem o número, né? Que ainda não é possível. A partir de terça-feira já será possível, dia 16. E no dia 26 começam aí os programas na televisão e no rádio, que é quando realmente vai pegar aí mais forma, digamos assim, vai ganhar mais as ruas e os meios de comunicação, as candidaturas à prefeitura e também a vereador, né, aqui em Ponta Grossa, as 23 vagas que temos no Poder Legislativo. Esses 5 candidatos, portanto, nós entrevistamos ao longo deste ano muitas lideranças partidárias, né, que acabaram aí nessas 5 chapas. Uma delas chapa pura, o PPL, né, e uma delas com 2 partidos, o PSOL e o PCdoB, e aí outras com muitos partidos, o Marcelo Rangel com 12, o Júlio Killer com 9, o Aliel Machado com 7 partidos, e vai caber a você, eleitor pontagrossense, fazer a escolha aí no próximo dia 2 de outubro, né, nas eleições deste ano aqui em Ponta Grossa. Vamos falar rapidamente também em relação a um outro assunto importante, aí não só para Ponta Grossa, mas para o Paraná e por que não para o país, que foi a inauguração de um trecho de 10 quilômetros da rodovia do Café, a BR-376, que teve aí mais 10 quilômetros duplicados com obras de galeria importantes aí sendo feitas nessa ligação que vai de Ponta Grossa até Apucarana. Vamos ver na reportagem. O trecho liberado para o tráfego possui 10 quilômetros, duplicados entre Ponta Grossa e a região de Tibagi. A rodovia do Café é a principal ligação entre as regiões norte e sul do estado. Outras 3 frentes de trabalho estão em andamento no estado. Estamos atacando, como vocês podem perceber, a chegada de Ponta Grossa, uma cidade que requer realmente um volume de tráfego na sua chegada. Estamos atacando Apucarana, que é um outro trânsito muito grande lá. As cidades ali próximas, até Ortigueira, eles têm um tráfego pendular de ida e volta à cidade de Apucarana durante dias, durante a semana. Os partos de Califórnia são feitos em Apucarana. Então é uma região também de interesse público que se comece por lá. E por que Ortigueira, Embaú, essas outras pequenas cidades? Pelo motivo também social, de já se duplicar iniciar duplicando em frente desses municípios para garantir exatamente a segurança daqueles municípios. As obras incluíram melhorias nas pontes sobre os rios Tibagi e Barrinha, bem como a conclusão da trincheira nas proximidades da Ambev, que deve garantir mais segurança tanto para os caminhões da cervejaria quanto para os demais veículos. Nós temos hoje no Paraná mais de 400 quilômetros de rodovias em duplicação, e a principal delas é esta aqui, que é a rodovia do Café, que está em duplicação de Ponta Grossa até o município de Apucarana. Já inauguramos 11 quilômetros, vamos inaugurar mais 10 quilômetros desta rodovia, uma belíssima trincheira e muito funcional na frente da fábrica da Ambev, até pelo fluxo de caminhões que fica mais intenso com a inauguração desta importante cervejaria, e também em breve outros trechos desta rodovia. Já tem uma outra frente de trabalho vindo de Apucarana em direção a Ponta Grossa também. Então em breve pretendemos inaugurar toda a conclusão dessa importante rodovia que vai acentuar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento dos Campos Gerais.
Muito bem, como pudemos ver na reportagem da TV Educativa, né, do Jornal da Cidade, que o governador Beto Richa, o presidente da CCR Rodonorte, também o José Alberto Moita, ambos fizeram a inauguração, junto com lideranças políticas, de mais esses 10 quilômetros, somando, né, como você pode ver na matéria, aos outros 11 quilômetros já duplicados entre Ponta Grossa e Apucarana, somam-se aí 21 quilômetros. Só nesses 10 quilômetros que foram inaugurados nesta semana, 61 milhões de reais foram empregados, obras importantes, aquela trincheira ali perto da Ambev, também algumas pontes que foram feitas. Tem uma outra frente que vem de Apucarana para sentido Ponta Grossa. Essa está em fase de execução e também são mais 10 quilômetros. Ao todo, são 230 quilômetros de duplicação e vai passar de R$1 bilhão esse investimento até 2021. Lembrando que essa obra está dentro do contrato de pedágio, né, de concessão da CCR Rodonorte e foi adiantado. Em parceria entre a CCR e o governo do estado, foi adiantado aí essa obra e está em conclusão e certamente deve desafogar, deve melhorar e muito o tráfego de caminhões e também, por que não, de muitas pessoas, muitas famílias que viajam aí diariamente pela rodovia do Café. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta em uma conversa com o presidente da Prolar, o senhor Dino Chiruti, que vai falar para a gente a respeito de investimentos em habitação, especificamente na entrega de mais de 400 casas do residencial Buenos Aires nesta semana. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, o assunto agora é habitação. Para isso, conversamos com o presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, a Prolar, o Dino Chiruti. Boa noite, Dino. Boa noite, Eduardo. Boa noite, espectadores. É um prazer estar presente aqui. Pois é, nós que agradecemos a presença para falar de um assunto importante aí, a entrega nesta semana de mais 404 residências às pessoas que estavam à espera de uma casa própria. A presença do governador Beto Richa, a presença do ministro das cidades aqui em Ponta Grossa. E antes da gente conversar com o Dino a respeito disso, obtermos mais informações, nós vamos ver uma matéria produzida pela TV Educativa, que foi ao ar no Jornal da Cidade, a respeito desse assunto. Já já a gente volta. O residencial Buenos Aires, localizado no Santa Terezinha, é composto por 404 casas. A obra é resultado de uma parceria entre a Prolar, a Coapar e o governo federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O investimento total chegou a 27 milhões de reais. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, veio a Ponta Grossa para participar da entrega das chaves e falou sobre a continuidade do programa em todo o país. O programa está desenhado, segue firme. Nós estamos com 500 mil unidades em execução no país, todas absolutamente em dia, com um firme orçamento para 2017. E nessa relação com todos os parceiros, com a Caixa Econômica, com aqueles que constroem, numa relação de credibilidade, sabendo que as parcelas nossas estão absolutamente ajustadas e contratadas. O Minha Casa Minha Vida, além de entregar um sonho da casa própria, possibilita a geração de centenas de milhares de empregos, que é um dos objetivos sociais também nesse momento. O Hélio e a esposa estão entre os novos moradores do residencial. Deixar de pagar aluguel era um sonho para a família. Esse aqui é um sonho de cada um, né? Não é... A gente batalha bastante tempo, né? Salário pouco, né? Mas graças a Deus, né? Íamos receber a chave. As casas são avaliadas em R$ 67 mil. O prazo de pagamento será de 10 anos e as famílias beneficiadas têm renda mensal de até R$ 1.600. Aqui nós temos cerca de 40% de moradores que saem de uma relocação de uma área de risco. Temos mãe solteira, chefe de família, temos idosos, temos portador de necessidades especiais, temos servidores públicos. Hoje nós trabalhamos aí com cerca de 10% das unidades atendidas só para servidores públicos municipais.
Então nós temos um grande público aí sendo atendido hoje. O governador Beto Richa acompanhou a visita do ministro a Ponta Grossa e anunciou o projeto de um novo programa habitacional destinado a atender servidores públicos. Aqui em Ponta Grossa, em breve, estaremos lançando um grande programa inovador. Você vê que mais uma vez demonstramos respeito aos servidores. Um grande programa de habitação para os servidores públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, com altíssimo padrão. Como pudemos ver na reportagem que fala a respeito deste evento nesta semana, aí 404 casas e de um investimento de mais de 27 milhões de reais. É um investimento milionário para acomodar aí e dar aí o que eu costumo dizer, né, que a família ela começa a sua dignidade com a sua residência, a sua casa própria. Essas famílias agora têm essa oportunidade e eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador como que se deu essa construção de mais esse empreendimento. Bom, Eduardo, é o último empreendimento contratado ali no final de 2014, a expectativa era a entrega ali em meados para o final de 2015, a obra já está pronta desde o início do ano, mais de 27 milhões de reais só de investimento ali em pavimentação, as unidades habitacionais, o acesso, mas ainda ali tem uma conclusão de obra de água e esgoto que o município está realizando ali mais de 1,5 milhão de reais ali investimento em infraestrutura. A gente costuma dizer que o investimento em infraestrutura nem sempre ele aparece, mas é um investimento que vai proporcionar ali o crescimento daquela região também e a ampliação para novos conjuntos residenciais ali que já tem projeto e já tem expectativa de crescimento. O que a gente analisa e avalia é a qualidade de vida, é um crescimento planejado e principalmente trazer mais benefício e mais dignidade para a população pontagrossense. E o que a gente vê também é essa parceria, né? Município, Estado, através da Coapar, o município através da Prolar e também a questão do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, através da Caixa Econômica. Qual a participação de cada um aí nesse empreendimento que acaba levando essa qualidade de vida aí à população? Bom, primeiro é importante frisar, desmistificar um pouco a questão do programa habitacional, porque as pessoas costumam imaginar e ouvir falar de pai da habitação, pai do programa habitacional, pai do Minha Casa Minha Vida. O programa habitacional é um programa da população, ele é um programa do cidadão brasileiro. Essas famílias em especial, essas 404 famílias atendidas, recurso oriundo do Orçamento Geral da União. O programa nada mais é do que imposto, tributos que todos os cidadãos brasileiros, recolhem e que contribuem para o crescimento da habitação no país. É uma unidade aí avaliada em mais de 70 mil reais e que cerca de 90% disso é subsidiado, seja pelo governo federal, seja pelo governo do estado, pelo próprio município, com iniciativas aonde compõem isso e acabam facilitando e oportunizando o acesso a algo de qualidade por um custo bem reduzido. O município é responsável pela etapa da demanda, são famílias que em Ponta Grossa, pela geografia acidentada, como nós todos sabemos, nós trabalhamos aí com mais de 30% só de retirada, relocação de famílias de área de risco, mãe solteira, chefe de família, portador de deficiência, idosos. Então a gente tem alguns núcleos prioritários, além do casal convencional, das famílias compostas por marido, esposa e filhos. Então é uma oportunidade mesmo de atendimento e de evolução na nossa cidade. E essa questão de acesso à moradia, lógico, é uma política pública, né, de Estado, como você bem frisou, demanda de um investimento grande, porque às vezes as pessoas pensam que apenas
a casa em si, a residência, tem todo um aparato de pavimentação, de rede de esgoto, mesmo se pensa em acesso à educação e à saúde, que são os postos, né, CMEs, enfim. A gente vê Ponta Grossa avançando em muito nessa área, né? Eu que sou daqui, nascido, criado aqui, tem alguns locais aí realmente em Ponta Grossa que a gente já não costuma nem tentar arriscar o nome, né? De tanto que está surgindo ao longo dos últimos anos e é necessário, né? O poder público tem realmente essa incumbência de direcionar, né, para as prioridades da população. Você na Prolar, a Prolar faz esse trabalho, né, de seleção das famílias, né, um trabalho junto com a Caixa muito interessante. Agora, esse trabalho eu gostaria que você falasse a respeito dessa infraestrutura, né? Quando se pensa um local, por exemplo, num lugar X aqui de Ponta Grossa vai sair um novo loteamento, qual que é a etapa, né? Se vê primeiro a área, depois a questão da pavimentação, questão de saneamento, né, com a Sanepar, questão também de energia elétrica com a Copel, como que funciona essa sistemática? Bom, isso é uma pergunta importante e bem pertinente, Eduardo, principalmente porque as pessoas quando falam em casa, elas só vê quando a casa está pronta, quando você entrega o empreendimento, ela não vê todo um trabalho que ele é feito. A Prolar, historicamente, ela tem já uma fama de ter esse trabalho cuidadoso e de planejamento. Mas a gente precisava evoluir mais, não bastava no início da nossa gestão nós termos encontrado uma companhia que estivesse trabalhando e bem, mas nós precisávamos ainda melhorar isso, precisávamos dar mais estrutura, não só para a população que é atendida pela companhia, mas para os próprios servidores da companhia, para que isso fosse melhorado. Então, hoje nós temos uma capacidade de análise e de avaliação de projeto muito superior ao que acontecia há pouco tempo. Nós temos hoje um acompanhamento de todos os projetos habitacionais que são protocolados no nosso município, são iniciados. Quando se fala em mais de 5.600 unidades entre contratação, convênio, entrega na nossa cidade, a gente fala em Prolar, você fala em segurança, em credibilidade. Nós não temos obras paradas, não tivemos obras com problemas que comprometessem a entrega, assumimos obras paradas e entregamos-as, como é o caso do Amália, no início da nossa gestão, posteriormente agora o Parque dos Sabiás e Andorinhas, que estão em fase de conclusão, e todos esses empreendimentos eles têm uma necessidade de você atrelar essa estrutura. Um exemplo ali do Buenos Aires, a estrutura de escola e de saúde, ela já está lá. Então, com a ampliação da escola Egdar Zanoni, vamos atender lá mais 304 crianças do ensino infantil, o que ainda para nós não é o suficiente, porque pela política educacional atual do prefeito Marcelo Rangel e da secretária Isméria, o ideal para eles é o atendimento em período integral, é um atendimento de qualidade, é uma excelência em atendimento. E que com essa mudança, com as famílias sendo contempladas com mais um empreendimento residencial, a gente acaba tendo essa necessidade de melhora, de estrutura. Tem a unidade de saúde ali próxima do Gralha Azul, que ela hoje já atende 4.000 famílias, 4.000 pessoas, e ela é apta a atender até 20.000 pessoas. Então toda a região ali já está contemplada com o superposto, onde ele tem uma capacidade de atendimento. Então ali não é um problema. E quando nós assinamos essa contratação lá no final de 2014, uma das questões que nós avaliávamos nesse momento era justamente levar a estrutura juntamente com as unidades, com a moradia. O que não aconteceu numa região como a do Costa Rica, por exemplo, que agora a estrutura está vindo e as famílias já estão lá 7, 8 meses. A gente entende que muitas vezes tem a insatisfação
a dificuldade pelo deslocamento, mas lá são mais de 2.000 casas, então foi mais difícil um pouco esse compartilhamento da estrutura quando você desloca de um bairro para outro. Então, essa é um nível importante. A gente, em setembro, entregou ali o Esplendor, 200 famílias, próximo ao Hospital Vicentino, uma região central, bairro já antigo, estrutura viária, ônibus, escola, unidade de saúde, sem problema algum. Então, nós tivemos esse cuidado na atual gestão de planejar, não uma próxima gestão, mas nós planejarmos gerações de trabalho, onde você nas próximas gerações esteja perfeitamente atendido. Ali naquela região você tem um fluxo intenso do Buenos Aires, você tem um fluxo intenso de veículos, próximo ao centro de eventos, um acesso só. Tem uma obra da Chácara Santa Teresa que vai fazer uma ligação interbairros, que já está em fase de contratação. Então, tudo isso é muito importante que nós avaliamos e que as próximas contratações elas estejam direcionadas em regiões onde a estrutura ela esteja condizente e chegue de forma próxima, a gente não fique muito à mercê das dificuldades, porque isso aí ainda gera mais problemas para a população. Tá certo, a gente está chegando ao final desse bloco, mas nós vamos continuar conversando, né, e também falando a respeito dessas mais de 5.600 unidades que, entre convênios, entregues em construção, enfim, nós vamos explicar para você, telespectador do doc.com, como está toda essa política de habitação, política habitacional aqui de Ponta Grossa, que teve aí mais um conjunto habitacional entregue nesta semana. Você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta nessa continuidade da conversa, essa entrevista com o presidente da Prolar, o Dino Schirruti, falando a respeito desses investimentos. E por quê? Porque nesta semana, como a gente já tem tratado, o governador Beto Richa, o ministro das cidades, o Bruno Araújo, esteve também aqui em Ponta Grossa para a entrega de mais 404 casas para famílias com rendas até R$ 1.800, é isso, Dino? Hoje o programa Minha Casa Minha Vida ele trabalha com 3 faixas de renda. O faixa 1, que é as 404 unidades do Buenos Aires, é para a família de renda de 0 a 1.800, exatamente isso. E eles têm aí, pelo que eu estava acompanhando, a gente acompanhou, divulgou no Jornal da Cidade, no blog do doc.com também, um prazo aí de 10 anos, né, para pagar com prestações aí que vão no máximo até R$ 80, é isso? Na realidade, a prestação de R$ 80 era até o Minha Casa Minha Vida 2. Hoje, a partir de março desse ano, teve a publicação da fase 3 do programa e hoje fala-se em 10% da renda bruta mensal. Então, ela teve uma evolução, assim como o valor das unidades, ele também está sendo ajustado. Então, as parcelas que até o final de 2014, as unidades contratadas ficavam em até R$ 80, hoje não, hoje trata-se de 10% da renda bruta mensal. É uma evolução porque o programa ele sofreu uma defasagem, quem acompanha a recessão que o país acabou entrando, parte do comprometimento das contas públicas se deve um pouco ao programa habitacional ter ficado muito tempo defasado. Infelizmente, existiu uma política onde contratava-se sem avaliar o final. Se você pegar hoje em números nacionais, que foi aberto há pouco tempo aí pelo Ministério das Cidades, cerca de 20% dos recursos liberados para as entidades foram realizados, então um déficit muito grande entre início de obra e conclusão, coisa que Ponta Grossa não enfrentou, porque nós não trabalhamos o Minha Casa Minha Vida entidades, nós trabalhamos só o vínculo com o município, o que deu mais segurança e mais capacidade de acompanhamento e digamos assim que Ponta Grossa tentou banir os aventureiros do mercado e deixar apenas aquelas empresas sérias que estão produzindo habitação por interesse social. É um programa que ele hoje está entre
se não o mais, mas entre os maiores programas de inclusão social no nosso país. E a expectativa agora, nas próximas semanas, aí, que nós podemos fazer novos anúncios aí de contratações. Pois é, e 10% é muito inferior, um valor muito inferior do que se vai pagar num aluguel, né? Sem dúvida, Infinitamente sem menor. Dúvida. Porque se você fizer a conta que ela está corrigindo 4% ao ano, ele está dando praticamente menos da metade da inflação. Então, é uma parcela que ela está efetivamente ajudando as pessoas a ter uma casa de qualidade. Certo. E temos também, além desse residencial que foi entregue nessa semana, outros, né, que foram entregues aí ao longo desta gestão. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito também dessas mais de 5.600 residências aí entregues aí para a população de Ponta Grossa. Bom, como a gente havia falado, o programa habitacional ele não acontece num momento fixo. Então, ele vem com a fase de projetos, implantação, contratação ou convênio e a fase de entrega. Nós iniciamos já a nossa gestão em 2013, contratando aí cerca de 1.600 unidades, que foi o Costa Rica 1, 2 e 3 e o América. A partir dali, nós começamos algumas entregas da gestão anterior, que tratou ali o Amália, Londres, Panamá, Itapoá, Porto Seguro, e a partir dali nós contratamos, daí nós identificamos um limbo onde famílias com renda a partir de R$ 1.300 até R$ 2.000 estavam inscritas na Prolar e não podiam ser atendidas. Não havia um programa efetivamente na época. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ele selecionava demais, ele limitava demais e tinham regras muito engessadas. Então não havia um programa que pudesse atender. Nós resgatamos os programas de lotes sociais, nós começamos a trabalhar firme em cima das retomadas, estamos trabalhando lá o Ouro Verde 2, estamos trabalhando o Boreal 2, para poder ir atendendo algumas famílias, mas houve necessidade de a gente buscar algo alternativo. Então nós trabalhamos em parceria com o Ibirapuera 3, ali nós atendemos 65 famílias, contratações como o Hortência, unidades verticais. Fizemos uma primeira contratação vertical da história da Prolar, que foi o Vida Nova, uma parceria bacana, apartamentos de R$ 80 mil que foram entregues já, e já está na última etapa, 704 unidades. Então, são questões alternativas que você vai buscando e vai trazendo para próximo da administração pública a parceria da iniciativa privada, que ela tem tanta sede em produzir, tem tanta gente boa no mercado aí querendo gerar emprego, produzir renda e entregar uma habitação de qualidade. Dentro disso, a gente tem essa visão que a Prolar não pode ser uma companhia meramente para atender o interesse social e também não pode entrar no mercado para tentar tirar outras empresas do mercado. A ideia nossa é trabalhar sempre em parceria, desde a população mais carente, do baixa renda, relocando área de risco, até com famílias aí que já estão na classe média. Nós temos um programa do servidor aí que atende 10% da população, dos inscritos na companhia, acabam sendo direcionados para empreendimentos que facilitam a vida para o servidor público municipal. Agora o governo do estado vai lançar o do servidor público estadual. Pois é, nesse ponto, baseado no nosso programa, já é um estudo antigo, e pelo piloto que Ponta Grossa implantou, utilizando as várias unidades descentralizadas do município, educação, saúde, obras, e colocando essas pessoas que tinham interesse em buscar a habitação com uma qualidade melhor, com uma renda, uma capacidade de pagar um financiamento com recurso oriundo do Fundo de Garantia, valores pequenos, acessíveis, mas para pessoas que estavam pagando aluguel, que moravam em casa cedida, muitas vezes uma mulher separada com 2 filhos
profissional, que precisa ter algo de qualidade, uma casa própria com segurança, acaba indo morar num apartamento. Então, toda essa condição a Prolar veio oferecendo para a população pontagrossense. Pois é, eu vi realmente o anúncio do governador falando desse investimento aí em habitação direcionada para o servidor, seja ele municipal, estadual ou federal. Esse é um programa bacana, porque o servidor público, como ele tem a renda direcionada ou pelos dois bancos públicos no nosso estado, ou Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, então facilita na hora da contratação a aprovação do financiamento. Então ele tem uma facilidade. A obra, o primeiro empreendimento será aqui em Ponta Grossa, o primeiro empreendimento do estado, então uma parceria do governo do estado, município, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades. É uma ideia muito bacana, vai dar muito resultado, principalmente pela qualidade do produto. Quando eles fizerem um anúncio aí nos próximos dias, a qualidade do produto que nós já tivemos acesso ao projeto realmente fará diferença. E isso, o projeto, daqui a quanto tempo você imagina? Bom, a expectativa, eles estão programando para assinatura agora na última semana de agosto, e é obra para 24 meses. Então, é empreendimento que está aí, prestes a ser contratado e entregue. Essa primeira contratação, uma parceria do governo do estado com o fundo de pensão, ele acaba tendo uma aporte inicial onde as contratações dos próprios servidores vão ter uma certa agilidade. Então, é uma iniciativa interessante, diferente, bacana, e que vislumbra aí, se tudo correr bem aí, empreendimentos no estado inteiro. Tá certo. A gente que acompanha, né, para o amigo ouvinte e telespectador aqui do programa Doc.com, que porventura não conhece a estrutura, a TV Educativa fica agora ao lado, né? Antes ficava um andar acima, né? A Prolar era no segundo andar, a TV Educativa no terceiro, agora com o prédio reformado, a área reformada, a Prolar devidamente instalada, que também no terceiro andar, fica vizinho de porta, né? E a gente acompanha, logicamente, essa movimentação, essa procura, né, pela Prolar, que é diária e muito intensa. Primeiro, gostaria que você falasse dessa questão estrutural, né, o cuidado que se teve em dar melhor estrutura para quem trabalha na Prolar, e depois, para quem, de repente, está ainda, né, à procura de uma casa própria, né, como que ela deve proceder. Bom, Eduardo, uma das coisas que mais nos incomodava era a qualidade do atendimento da Prolar. Hoje em dia não se justifica mais você ir a uma repartição pública e perder a tarde, perder o dia, não conseguir resolver isso, aquilo que o objeto da sua busca no momento. Não existe mais por que disso. Nós temos acesso aos melhores softwares, aos melhores computadores, as pessoas têm acesso a treinamento. Quem não tem um estudo presencial, ele pode ir atrás de um telepresencial, via computador. Não tem mais. Não se justifica mais. Não se justifica. Quem não quiser se qualificar, quem não estiver pronto para atender a população de forma digna, de qualidade, ele vai ser banido do mercado. E a Prolar tem que ter esse pensamento, deixar de ter um pensamento retrógrado, antigo, embora com um tempo já de existência, e ter algo assim, uma mentalidade mais corporativa. Com 25 anos de história, a Prolar não tinha uma sede própria, foi buscado uma área do município para iniciar obras de sede própria. Quando nós fizemos um levantamento e avaliação, verificamos que com a retração do mercado, com as questões do Minha Casa Minha Vida, iria comprometer o caixa da companhia, então deixamos essa ideia em stand-by para que isso, nos próximos anos, esteja ao acesso da então gestão, das pessoas que estejam no comando da companhia, mas isso está lá, o projeto está lá. E em paralelo a isso, tinha uma área que estava praticamente abandonada aqui no antigo Clube Guaíra. São praticamente 400 metros quadrados de área livre, que nós fizemos um investimento aí de cerca de R$300 mil em estrutura
de mobiliário, de reforma, de pintura. Corrigimos um problema histórico do telhado do clube aí, que tinha alagamento em todos os andares. Fizemos essa reforma em pouco mais de 4 meses aí, e então a Prolar teve essa sede nova. A Prolar, para você ter uma ideia, ela não tinha banheiro na antiga sede. Quem era atendido e os próprios servidores, nós temos mais de 30 mulheres que trabalham dentro da Prolar, não tinham essa qualidade de disposição. Com isso, nós buscamos também uma melhora na estrutura de atendimento. A Prolar inicialmente atendia cerca de 100 a 120 famílias dia, com uma média de 48 minutos entre a chegada e o atendimento final. Hoje nós atendemos 270 famílias dia, com uma média de 28 minutos entre a retirada 18 minutos, desculpe, entre a retirada da senha e a conclusão do atendimento, um software novo, um agendamento online, onde você entra no site da Prolar, você consegue agendar com data, horário, o atendimento, a alteração do cadastro agora, nas próximas semanas, já estará sendo feita basicamente via internet. Então, o melhor serviço público é aquele que você não ouve falar, porque quando você precisa, você resolve, as pessoas daí não comentam. Então, essa é a nossa busca, uma implantação de uma transparência maior. Desde 2013, final de 2013, nós temos o acesso à internet, a relação das famílias cadastradas. Agora nós vamos a uma evolução ainda maior, onde, além do acesso ao cadastro, a pessoa vai saber prazo de atendimento, região onde ela pode optar, quais são os empreendimentos próximos a serem contratados, conveniados. Nos próximos 3 anos nós teremos essa especificidade, assim, com uma capacidade de atendimento desse déficit habitacional aí, em no máximo aí 5 anos, obviamente sem novas inscrições. Mas como a gente mantém o cadastro com novas inscrições, a ideia é que a Prolar sirva de modelo para outras cidades do município, difundindo conhecimento, estancando um êxodo que às vezes acontece. As pessoas vêm de outros municípios fazendo inscrição na Prolar, conhecem a história da Prolar, sabem da capacidade de entrega e de contratação do município de Ponta Grossa, e por ser cidade polo a gente acaba sofrendo um pouco com isso. Então a ideia nossa nessa melhoria de qualidade era atender o cidadão com qualidade e principalmente o servidor da Prolar, aquela pessoa que normalmente contribui e que se compromete tanto com o serviço, dá um feedback maior e melhor para ela. Tá certo, então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, falando aí a respeito dessas informações, que é uma das áreas do setor público em que a demanda é grande e está sendo aí atendida, né? Está sendo aquela vontade, aquele desejo da família de ter a sua casa, de encontrar aí um lugar para criar os seus filhos, a sua família, né? Logicamente que quanto mais, né, se oportunizar essa casa própria, melhor, e a Prolar está no caminho certo, né? E logicamente que à medida que as coisas forem acontecendo, nós vamos mostrar no Jornal da Cidade, aqui na TV Educativa, também levando informações através do blog do Doc.com e aqui no programa Doc.com. Mais uma vez, obrigado, Dino. Eu que agradeço a presença, a oportunidade de mais uma vez estar falando. Eu sei que às vezes é muito denso o assunto, e para falar sobre habitação, para falar sobre Prolar, estou sempre à disposição. Tá certo, então. Esta foi a entrevista com o Dino Chiruti, que é o presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, a Prolar, falando da entrega desse residencial Buenos Aires nessa semana e também de toda a política pública que envolve a habitação aqui em Ponta Grossa. Com isso, encerramos o programa Doc.com de hoje. Você quiser rever o nosso programa, assim como todos os demais, está lá no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube para ter as nossas atualizações também. É o youtube.com/programa Doccom.
né? Também, você quiser mandar a sua sugestão, sua crítica, a sua mensagem para nós, o e-mail é o programadoccom@gmail.com, e você também já se acostumou a ver as notícias de Ponta Grossa e da região no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Um ótimo final de semana para você, até semana que vem, doc.com, você bem informado.